Olá, Leonino! Olá, Leonina! Tudo bem? Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Leoninos, hoje eu vou fazer uma leitura para você, intuitiva, coletiva, uma leitura atemporal, geral, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pega somente aquilo que ressoar aí no seu coração, com o seu momento de vida. Combinados, Leoninos? Já te convido a respirar fundo, trazer o seu mentor espiritual, o seu anjo guardião, a espiritualidade, os seus ancestrais, para estarem presentes com você neste momento. Queria virar e não virou o Ice Isolation. Muito bem, que é o 3 de espadas. Vamos ver o que vai vir para vocês. Muito bem, já viraram. Por que queria virar o Ice Isolation, né, que é o 3 de espadas, que é você em um momento onde a introspecção ela é maior, porque é como se você já tivesse superado isso, Leonina. O que as cartas têm para mim aqui agora é um momento de florescimento. É um momento onde você consegue já mais alinhado com a sua consciência. Né, o 3 de espadas, que não virou ali, mas queria virar, ele vem trazer muito, e eu acho que é muito importante, né, eu trazer esse momento aqui antes de começar a falar das cartas de vocês, de fato, por quê? Porque antes da gente expandir a consciência, antes da gente atingir um novo nível, um novo lugar, muitas vezes a gente passa por essa energia do 3 de espadas, né? Que é essa energia de introspecção, essa energia de ter que lidar com as próprias angústias, ter que lidar com a própria insatisfação, digamos assim, para que eu entenda verdadeiramente que eu não caibo mais naquele lugar, que eu não caibo mais naquele nicho, que eu não caibo mais naquelas atitudes, naquela versão minha que um dia eu tanto sonhei em ser, mas já não caibo mais ali, e é hora de expandir, né? Que é o que traz aqui para vocês. Um processo de expansão, começando pela expansão da consciência. A carta que ficou no fundo do deck é a carta da mente. Então, cuidado com aí nos próximos dias com a sua mente dizendo que você fracassou em tal situação, que você não fez o melhor que podia ter feito em tal situação. Entende? Porque muitas vezes a gente se auto-sabota, a gente se julga para não dar o próximo passo, né? Porque muitas vezes quando eu estou nesse momento aqui de furar a bolha, de transcender, de ultrapassar os meus próprios limites, eu estou indo para um lugar onde eu não tenho total conhecimento ainda. Né? Eu estou indo desbravar uma versão de mim mesmo, novas amizades, novos ciclos, que eu ainda não tenho total conhecimento. Então a nossa mente, muitas vezes, ela paralisa a gente no sentido de querer fazer com que a gente olhe demais para aquilo que aconteceu, entende? Porque aí eu não vou ter que andar para frente, né? Se eu fico ali parado, se eu estou aqui no meu momento presente, mas parado, olhando para o que me aconteceu, me julgando, ou então julgando o outro, ou então preso em sentimentos que foram reprimidos em alguns momentos, eu deixo de olhar para diante. Que é o que fala para vocês aqui, né? A gente tem principalmente na sua área profissional um momento de novas parcerias sendo desbloqueado. Por que sendo desbloqueado, Bruno? Porque o 3 de ouros ele caiu na sua área profissional como invertido, né? Como um desafio, digamos assim. Então, para mim, isso é muito você desbloqueando isso. A partir do momento que você para de alimentar pensamentos de autossabotagem, pensamentos que te limitam em muitos momentos, pensamentos que te fazem permanecer no mesmo lugar, entende? Muitas vezes focados naquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu a gente só consegue mudar se a gente ressignificar e não ficar preso no que nos aconteceu, mas entender que a gente pode mudar aquilo a partir da ação que a gente toma hoje. Entende? Por exemplo, ao invés de eu ficar lá no passado reclamando por aquela situação, aqui no presente eu posso olhar para aquela mesma situação e entender um outro aprendizado. Olhar para aquilo com um outro ponto de vista que me dê força para seguir adiante. E não para ficar paralisado no medo, na dúvida, na angústia, no julgamento. Aqui tem uma questão, um rompimento de auto-julgamento, de autocobrança. Né? Aqui pode ter muitas pessoas falando, por exemplo, assim, para o lado de fora, elas são muito estruturadas, muito estáveis. Talvez são aquelas pessoas que as outras pessoas têm como referência. Sabe? Aquela pessoa que sempre foi forte, aquela pessoa que enfim, sempre teve ali para todo mundo, só que isso é externo, né? Do lado de fora você se apresenta dessa forma. Só que dentro tem muito julgamento.
auto-julgamento. Tem muita coisa que, muitas vezes, você faz tudo muito perfeito, até pelo medo de, inconscientemente, ser julgado ou ser criticado ou não ser aceito por não fazer daquela maneira, entende? E aqui agora tem tudo isso se rompendo, né? Porque é onde eu deixo a minha mente um pouco de lado e sigo mais no intuito de crescimento. Eu entendo que eu sou um ser humano, eu entendo que eu estou ali no meu processo. A carta da paciência, que é o 7 de ouros, como carta do futuro, né? Como carta de uma energia próxima se aproximando de você, mostra você lidando com as suas situações da mesma forma como a Terra lida com as fases da Lua, digamos assim. Entende? É uma coisa natural. É você entendendo a naturalidade de ser humano, a naturalidade de ser vulnerável, né? Entenda que você está no momento de expansão, né? A carta da consciência é a carta que traz o vazio em muitos momentos, porque o vazio é onde as coisas podem acontecer. O vazio é onde o vazio em si é onde eu posso criar novas projeções, criar novas expectativas. Então aceite esse lugar também, tá? Não queira utilizar a sua mente para sempre preencher alguma coisa ou então aqui excessivamente, né, buscando coisas para trabalhar, buscando coisas para o tempo inteiro se manter ocupado, sabe? Vamos dar uma desacelerada, tá, Leonino? É o momento aqui de cuidar mais de si mesmo, aproveitar esse momento de expansão da consciência para você também descansar, né? O que vem depois do 3 de espadas, que é a carta que queria virar para você no começo, que me chamou muita atenção, né? Por isso que eu trouxe a energia dela aqui. O que vem na sequência é o 4 de espadas. O 4 de espadas é onde eu deixo toda aquela angústia para trás e eu vou desvendar, eu vou respeitar o meu processo e eu vou com paciência me acolher e vou descansar também, né? As pessoas que elas estão em um nível energético mais equilibrado, em um momento mais, enfim, equilibrado mesmo, harmônico com a vida e com todas as áreas da vida, digamos assim, são pessoas que entendem os momentos de trabalhar, os momentos de descansar, os momentos de planejar, o momento de colher, né? A própria natureza nos ensina isso. A gente tem as estações do ano, a gente tem as fases, a gente tem as etapas para cada coisa. E aí a gente se aproxima mais dessa naturalidade do movimento individual que a gente precisa tomar diante da vida, né? A carta da lua aqui, né, a carta da paciência, na verdade, o que é o 7 de ouros, representada aqui no tarô de Osho pelas fases da lua, ela me traz muito também o momento de você aceitar o que vem, sabe? Por exemplo, né, a lua, ela só brilha através da luz do sol. Se não fosse a luz do sol, reflexo do sol, a lua não irradiava luz, né? Não transmitia a luz. Então, assim, às vezes, se permita também receber mais. Receber mais amor, receber mais apoio, receber mais. Eu sinto aqui que tem um momento, quando você começa a se cuidar, as outras pessoas também entendem que você precisa de cuidado, né? Porque quando a gente é o forte, quando a gente é enfim, a pessoa que sempre deu conta de fazer tudo sozinho, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, por mais que a gente tenha, enfim, que a gente demonstre alguma coisa, as pessoas do lado de fora, muitas vezes elas entendem que a gente não precisa de um abraço. Elas entendem que a gente não precisa de algo, sabe? Que a gente não precisa receber nada, né? É aquele ditado, a pessoa quando ela é forte demais, ela não é abraçada, né? Muitas vezes. A gente só vai ali dar atenção para uma pessoa que está de fato necessitada. E aqui nessa situação, digamos assim, é muito importante você entender que tá tudo bem você se permitir descansar e deixar com que as pessoas te vejam neste lugar também de descanso, sabe? De relaxamento, de conforto, sem julgamento, sem preocupação do que vão dizer, sabe? É momento de cuidar mais de você, tá? Desbloquear esse 3 de ouros para novas parcerias. Vamos entender aqui mais, vamos entender melhor isso. Três cartas, por favor.
Hum. Tá vendo? Olha isso. No fundo do deck, a Rainha de Copas, ou seja, muitas situações emocionais que aconteceram no passado, elas começam, né? A gente tem o 9 de espadas, a carta do julgamento e a carta do Rei de Paus. Aqui para mim é muito claro o seguinte: muita coisa que aconteceu no passado, né, de muitas emoções, de muitos sentimentos que ficaram reprimidos em algum lugar, eles foram até o pensamento, é como se você tivesse tido acesso novamente a algumas informações, algumas feridas que não foram totalmente cicatrizadas, elas vieram à tona para que você tomasse consciência de que isso ainda te fere em algum lugar, entende? É como se tivesse algum atrito externo que te remetesse internamente a algo que precisa ser melhor elaborado, melhor trabalhado, melhor entendido. Posso estar falando aqui de alguns leoninos que em muitos momentos colocaram emoções debaixo do tapete porque precisaram ser fortes o tempo inteiro, né? Precisaram continuar a vida da forma como deu para fazer. Só que agora a vida fala, você já está pronto para olhar para isso com amor, sem precisar que seja difícil, sem precisar que seja um sofrimento. É um olhar com maturidade para ressignificar a sua própria história, entende? Para que isso não te paralise mais em momentos de decisão, em situações onde o seu subconsciente está tomando decisões por você, por conta ainda daquelas situações, daquelas feridas, daquelas emoções mal elaboradas, digamos assim. É um momento de. É como se fosse a espiritualidade dizendo: você passou, né? Você superou, você chegou num outro nível, digamos assim. Só que ainda existem resquícios, ainda existem pequenas coisas que precisam ser olhadas com cuidado para que na próxima etapa, nesse lugar que você está chegando, lembra que a gente falou logo no começo desse entre mundos, né? Você olhando um novo lugar, mas ainda assim talvez preso ao passado, preso a situações, talvez coisas que você nem se lembre. Né? E agora vai começar a ter essas lembranças, vai começar a ter acesso a isso de novo. Mas é para isso, é para ressignificar, é para curar de vez. Sabe quando você tem, sei lá, como que eu posso explicar? Me vem aqui muito, por exemplo, uma cárie no dente, uma algo que você, como que eu posso explicar isso? Algo que vai aos poucos corroendo, 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 e às vezes só uma escovada de dente não resolve profundamente, né? Você precisa parar um tempo e olhar para aquela situação e tirar tudo para que isso não continue. Não dá para eu colocar só fazer uma reparação, uma obturação, sei lá, fazer um tratamento no dente por cima, superficial. É preciso tirar toda a cárie, sabe? Para que isso não continue profundamente corroendo, né? Em algum momento te causar uma dor maior. E aqui fala que esse é o momento de fazer uma limpeza profunda, né? Olhar para isso com amor. Não é com dor, não é olhar com julgamento mais, não é olhar com falta de entendimento ou então com falta de perdão por não aceitar, né, que algumas situações aconteceram com você na sua vida. Aqui é o momento de fazer essa limpeza para que a espiritualidade venha, né, para que você faça, porque aqui a espiritualidade não estou falando que vai fazer. O julgamento é como se anunciasse que você está pronto, mas quem faz o processo, quem faz a correção, né, enfim, quem coloca a massinha lá, eu não entendo muito bem disso, mas né, desse processo do dente, é porque me vem aqui uma questão dentária muito forte. Posso estar falando aqui também com pessoas que estão com problemas de dente, pessoas que vão, sei lá, que sentiram, então que sentem a necessidade, às vezes, até de fazer uma limpeza, né, que seja assim, mas tem muito algo relacionado ao dente. Então tem muito uma questão, tipo, é você pronto para tirar tudo que precisa ser tirado e fazer esse curativo, né? Fazer essa obturação, fazer essa colocar uma camada nova, mas em um solo limpo, sabe? Em uma base limpa,
aonde não te apresente problemas no futuro, digamos assim, tá? Já existe uma nova consciência que te permite acessar isso sem sofrer. Ah, Bruno, não sei do que você está falando, né? Porque aqui, como é uma coisa muito interna, né, é uma coisa muito profunda que às vezes você nem consegue ver isso mais na sua realidade, às vezes seja importante aqui você se questionar, né? Olhar no espelho e conversar com você mesmo. O que ainda precisa ser curado em mim para que eu possa atingir esse novo lugar, esse novo nível de consciência? O que ainda precisa ser trabalhado em mim para que eu possa elevar a minha frequência vibratória? Né? O que eu posso já fazer? O que já está disponível para mim que eu ainda não acessei, que eu já posso acessar? Sabe? E às vezes é fazendo essas perguntas que a espiritualidade, que você mesmo vai ser apresentado a essas situações. E aí isso pode vir através de sonhos, através de uma pessoa que chega e fala um negócio que te lembra de uma situação na infância, que te remete, sabe? Então, assim, chega. De uma forma ou de outra, chega. Tá? É mais uma questão de você se autoquestionar mesmo, né? E se permitir entrar nesse processo de autoconhecimento. Tá? Vamos ver aqui o que mais? Vamos pegar aqui uma energia positiva. Viraram duas. Eu quero uma energia positiva, por favor, para o signo de Leão. E uma carta como oportunidade. O que ainda precisa ser visto por Leonino que não foi visto? O que precisa ser apresentado a Leonino nos próximos dias que ele não está conseguindo ver, que ela não está conseguindo acessar? Uma carta, por favor. Olha isso. Gente, olha isso. Bom, carta positiva, a carta da torre. Carta número 16 e oportunidade. O que você ainda não está vendo é um 10 de ouros. Leonino, bora lá, ó. A carta da torre, como uma energia muito positiva na sua vida, quer dizer que você já está pronto para desapegar. Você não está tão mais apegado às situações que te aconteceram. Você está pronto para criar novas estruturas. Você está pronto para mudar de opinião. Você está pronto para mudar os seus padrões, para mudar a perspectiva, para mudar a visão. Não existe apego profundo mais em uma situação. Né? Hoje, Leonino já se permite ser visto de uma outra maneira. Não é porque você falou a sua vida inteira que 1 mais 1 era 2 que você vai continuar mantendo essa afirmação se isso já não faz mais sentido para você. E isso é muito bonito, né? Porque a grande constância, a grande verdade da vida é a mudança, né? É o movimento, é a constante evolução. Se eu mantenho a mesma afirmação a vida inteira, eu não estou mudando em nada. As coisas vão mudando, as coisas vão se adaptando. E o mais legal disso tudo é que junto com o 10 de ouros a gente tem um 6 de paus. Ou seja, o que você não está vendo é que a partir desse deixar ir, a partir de todas essas mudanças que já estão acontecendo na sua vida, é o momento do reconhecimento. É o momento do reconhecimento externo, mas também da estruturação interna, onde as pessoas conseguem te observar com outro olhar, onde as pessoas conseguem ver também a sua intenção em fazer diferente, onde as pessoas conseguem enxergar, aqui em muitos momentos, que você está em movimento com o fluxo da vida. Você não paralisou, você não ficou naquela caixinha que te colocaram, você não se permitiu estar restrita o tempo inteiro nas mesmas coisas, nas mesmas pessoas, nas mesmas conversas, no mais do mesmo, entende? Você entende que você tem a completude. É como se você de fato entendesse, sabe aquela pessoa que fala, por exemplo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas acha que tudo tem que vir com dificuldade? Acha que tudo tem que vir com luta, com esforço, com batalha, com... Que Deus é esse que você serve? Né? Porque assim, quando eu entendo que eu sou filho do todo,
que eu sou o filho do Criador, que eu sou parte de Deus, que eu estou uno com Ele, por que tem que ser difícil? Que Deus é esse que quer me ver sofrer? Que Deus é esse que acha que as coisas têm que ser dificultosas para mim? Se eu estou aqui para aprender, para evoluir, mas de uma forma saudável e sadia, que seja compatível à minha habilidade de suportar, digamos assim? Não precisa exceder os seus próprios limites? Entende? E agora é hora de você começar a olhar para a vida dessa forma. Se eu sou filho de Deus, se eu sou filho do todo, se eu sou parte, se as pessoas que estão ao meu redor somos irmãos, viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar, tudo o que acontece me favorece. E aí, quando eu começo a olhar para a vida dessa maneira, que tudo o que está me acontecendo está me favorecendo, se me acontece um acidente, eu agradeço. Se me acontece uma luta, eu agradeço. Se me acontece uma dificuldade física, eu agradeço. Eu não fico ali reclamando, murmurando, entendendo que precisa ser difícil. Não, meu Deus, obrigado por isso, porque isso me dá o livramento de algo muito pior. Gratidão, meu Deus, por isso, porque isso me dá o livramento. Entende? É ainda bem que as coisas estão acontecendo comigo. Muitas vezes para me sacudir, para fazer com que eu entenda o meu verdadeiro tamanho. Né? Porque aqui é como se as pessoas do lado de fora já entendessem a sua grandeza. Já entendessem a sua grandeza, mas não no sentido de ser superior, não. De ser uma pessoa boa, do coração bom, uma pessoa que tenha leveza, que tenha pureza. E aí muitas vezes você ainda se permite ficar em ciclos, em rodinhas de fofoca, em coisas que são pequenas demais para você, entende, Leonino? É hora de entender o quanto você pode ser grato, tá? Não estou falando aqui que você não é grato. Não, não é sobre isso. Mas é você fazer parte, é você entrar em comunhão com o todo, com Deus, tá? Com a espiritualidade, com o que quer que seja que você acredita. Às vezes você não acredita no lado espiritual, mas então é entender um todo na comunidade que você frequenta, dentro da sua casa. Olhar para o outro, não no sentido de que o outro está te prejudicando, ele está querendo te mostrar alguma coisa e aí se questionar o que é que eu preciso enxergar com a ação dessa pessoa que eu ainda não enxerguei. É o que? Amor próprio? Estou ali relutando num relacionamento, relutando, e aí julgando que o outro está errado, mas qual é a parte que eu tenho de responsabilidade nessa situação? De amor próprio, de não me permitir vivenciar aquilo. Entende? É muito lindo, né? A gente está sentado no sofá e reclamando da vida do outro. E falando da vida do outro. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu posso aprender com a ação do outro que eu estou julgando? E aí trabalhar esses autoquestionamentos. Tá, Leonino? Isso daqui é muito importante, porque você já está num outro lugar, né? Energeticamente falando, você já está num... A carta da consciência, ela vem quando você de fato está pronto para enxergar a si mesmo num lado espiritual, entender que você não é a sua mente, você é quem observa os seus próprios pensamentos, entende? O corpo humano é uma máquina, né? É uma ferramenta que a consciência usa para poder se expressar, para poder fazer o que precisa fazer. Vamos ver aqui o que mais? Vou pegar aqui com o tarô da natureza, com o oráculo da natureza, das fadas, dos gnomos. Gente, eu estou muito feliz que agora a gente já tem se falado muito, né, dos seres elementais, dos seres extraterrestres. Não sei se vocês acreditam nisso, mas já tem muitos estudos que comprovam, né, a existência disso. Então, é muito legal assim já ter essa proximidade com tudo aquilo que era muito lúdico, que era muito ficção, que era muito, enfim, muito tabu, né? Muita preocupação. Os tempos são outros, né? Que prazer que é viver em 2026, por exemplo. Virou uma aqui, ó. Professor espiritual. Viraram duas. Duas, né?
Professor espiritual. Leonino, eu acho que já é a 10ª ou a 20ª leitura de Leão que eu faço, que quando eu tiro com esse oráculo, cai a mensagem de professor espiritual. E essa carta, ela vem muito... É como se fosse um chacoalhão da vida, me mostrando que eu vim para muito mais do que aquilo que eu estou fazendo, entende? Não estou falando que você tem que fazer, tá? Não estou falando que você tem que... Cada um sabe o seu tempo, cada um sabe os seus limites, cada um sabe o tanto de verdade que consegue enxergar, cada um sabe o seu momento. Agora, se você sente que você tem o dom para ensinar alguma coisa, se você sente que você tem o dom de compartilhar conhecimento, de olhar e interpretar, às vezes, a mesma frase com diferentes pontos de vista, comece a entender que talvez seja o momento de você voltar a estudar mais, voltar a frequentar grupos, né? Voltar a fazer parte de lugares sociais, de lugares, enfim, religiosos, econômicos, enfim, sociais, vou dizer sociais de um modo geral, aonde você possa compartilhar mais do seu ponto de vista, porque tem pessoas esperando por isso. E aí, quando a gente fala de professor espiritual, quando a gente fala de professor, né, enfim, de um professor espiritual, né, que é o que a carta traz muito claro, não é sobre o ego, não é sobre você mais. Deixa de ser sobre o que você está falando e mais sobre o outro, que muitas vezes vai ser favorecido da sua palavra, entende? Não é que você é melhor do que o outro, mas é porque você já superou coisas que as outras pessoas vão ser beneficiadas do seu ensinamento, entende? E aí é preciso você acreditar mais, tá? E a carta da gravidez, olha que lindo, que fala muito sobre novos projetos, né? Você se associando a novos lugares, a novas pessoas, trazendo esse entendimento mesmo de comunidade, de celebração, de novos inícios. E aqui me vem também muito forte uma questão de você se permitir ser nutrido em muitos momentos, tá? Porque é isso que a gestação faz com o bebê, né? Ela nutre o bebê. Ela traz um lugar seguro, um lugar onde ele pode crescer, ele pode se desenvolver. Então se permita dentro de âmbitos espirituais, de âmbitos de relacionamento entre os seus amigos, se permita ser nutrido também pelo lado externo, tá? Porque é isso, né? Se eu quero estar em algum lugar falando para alguém, eu preciso estar em algum lugar também recebendo informação para que eu possa compartilhar, entende? É um ciclo, né? Não tem como eu, nem que seja em forma de meditação, digamos assim, né? Onde eu paro, eu me concentro e eu recebo as informações que eu preciso passar. Muitas vezes eu não vou estar ali no meio de muitas pessoas, mas eu vou criar momentos de conexão, onde eu vou ser um canal da própria espiritualidade, tá? Vamos pegar aqui uma carta final, Leonino, para vocês. Ups! Caiu aqui no... Olha isso. Vou deixar isso daqui no fundo. Caiu aqui no chão a carta 9191, chamada interior. Mente tranquila, introspecção, missão pessoal, recuperação, crescimento e insight, que é relacionado à intuição, né? Novas ideias. Pausa. Respire fundo e volte ao seu interior. Você está em uma encruzilhada na vida e precisa de um momento para se acalmar e ouvir a si mesmo. Lembra de tudo que a gente começou, né? Falou no início sobre você estar entre esses dois mundos, um lugar onde veio a energia do 3 de espadas, depois a gente falou do 4 de espadas, que é quando eu saio do pensamento excessivo e me permito descansar, né?
ouvir a mim mesmo. Mesmo que tudo desacelere, isso ainda faz parte de você estar no caminho certo. Mesmo que tudo desacelere, isso ainda faz parte de você estar no caminho certo. A única forma de viver o seu próprio caminho é viver o seu próprio tempo. Não adianta eu querer fazer rápido, de eu querer ter a mudança rápida, de eu querer ter a transformação, de eu querer ver as coisas acontecendo rápido, se o meu tempo, se o meu alinhamento, digamos assim, precisa de um tempo maior. Às vezes, a estruturação que está sendo feita e está sendo criada, ela é de alguém que vai precisar sustentar algo maior. Né? E aí, se a gente leva para uma construção civil, por exemplo. Se eu quero ter algo maior, um prédio mais alto, eu tenho que ter uma fundação que consiga sustentar isso. E eu só consigo construir essa fundação de dentro para fora. Né? Com tempo, com paciência no meu próprio processo, entendendo e elaborando melhor todas as emoções. Fazendo as limpezas que são importantes, as manutenções. Se a gente dá manutenção em elementos materiais do lado de fora, né? Enfim, como a gente não vai precisar da manutenção em nós mesmos? Combinados, leoninos? Gratidão, gratidão, gratidão pelo seu tempo, pela sua energia, pela tua presença, por fazer parte da nossa família. Espero que essa mensagem tenha ressoado em algum lugar aí na sua vida, no seu coração. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, hype, né? Hypa esse vídeo. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.